Fala galera, tudo bem? Eu sou o Romulo Pereira, começando meu canal. É, Venho aqui, né, como vocês podem ver, sou torcedor do Corinthians e venho falar, né, de um segmento que não temos tantas fontes, né, que é o futebol feminino. Eu torço para o masculino também, tá? Então, se alguma hora vocês acabarem me vendo lá em algum setor da arena, enfim, né, eu também torço pelo masculino, óbvio. Mas aqui no canal eu quero comentar principalmente sobre o feminino. Não tenho planos para falar sobre o futebol masculino aqui. Já existem outros canais muito bons e outros muito ruins, também cuidado, que falam desse assunto, né? Então aí vocês vejam para vocês beberem das melhores fontes, assim como eu, certo? Agora, para o futebol feminino, são poucos, né? Então eu quero agregar a esse meio. E já vamos começar com um vídeo polêmico, né? Que é o que foi a temporada 2025 para o Corinthians feminino. O que foi essa temporada para a equipe das Bravas? Bom, vamos lá. É, Vamos a fatos, né? Antes de dar opiniões, ok? Porque é bem diferente um fato de uma opinião, né? Vocês- eu sempre utilizo um exemplo aqui, né? Para a gente diferenciar fato de opinião, ok? Você pega um limão, corta um limão, põe na boca, sente o sabor, ok? É azedo, fato. É gostoso, é ruim, opinião, certo? Entenderam a diferença? Então, é, qual que é a principal, né, o principal fator aqui? Opinião a gente discute. Eu gosto de limão, eu como limão puro. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. Vou comer, vou falar que é ruim, que não gosta. Beleza. Agora, os dois vão concordar que o limão é azedo, certo? Falar é nada, limão é doce, né? Sim, gente, eu tenho gato, tá? Então é capaz dela aparecer durante os vídeos aqui algumas vezes. Quem tem gato sabe como é, né? Enfim. O... Então, quero comentar aqui, né, dando a minha opinião e colocando alguns fatos na mesa. Aí a gente vai discutir um pouco do que foi essa temporada 2025. Foi um desastre, como muitos estão pintando aí? Não. Mas também, por outro lado, longe de ser o que a gente espera do Corinthians feminino. Aí, mas ganhou os dois principais títulos. Não é bem assim que funciona aqui. Por quê? Né? Porque, historicamente falando, né, nos últimos anos aí principalmente, eu comecei a acompanhar a partir de 2019, tá? Eu vi pouca coisa antes disso. Mas pelo que eu acompanho jogo a jogo de 2019 pra cá, eu nunca tinha visto uma temporada onde de todos os títulos disputados, o Corinthians tivesse mais títulos perdidos do que vencido. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que eu acompanho. E eu fui ver o ano anterior ao ano que eu comecei a acompanhar. Naquele ano, o Corinthians tinha disputado dois títulos e ganhou um. Ou seja, a última vez que teve mais títulos perdidos do que vencidos foi em 2017, ok? Ou seja, fazia 8 temporadas que isso não acontecia. Então, esse, para mim, é o principal fator que mostra o real motivo de a gente achar que foi uma temporada abaixo do Corinthians feminino. Não é porque ganhar Brasileiro e Libertadores é ruim. Não. É porque normalmente o Corinthians ganha mais do que isso, né? Tinha uma grande expectativa. Ah, e aí outro ponto também. A gente terminou o ano ganhando dois títulos. E o nosso maior rival também, né? E desses dois títulos, um deles foi contra nós. E não foi uma vitória normal, né? Não foi uma vitória comum, né? A gente perdeu de 5-1. A segunda maior, né? O segundo maior placar da história do Corinthians e Palmeiras feminino, né? Para quem não lembra, que eu adoro lembrar, tá? A maior goleada do confronto no feminino foi em 2023, na Neoquímica Arena, 8-0 para o Coringão. Jogo esse que custou o cargo do técnico Ricardo Belli. Que a última vez que eu vi o Ricardo Belli, ele estava comandando a seleção da Venezuela.
Ou seja, subiu na vida, né? Então, assim, tem gente que dá um up na carreira, né? Foi o caso do Belly. Então, né, por outro lado, né, esse ano a gente perde esse título. Além de perder o Campeonato Paulista, né, a Copa do Brasil a gente foi eliminado pelo São Paulo, que é outro rival. Rival esse que tomou uma goleada do Palmeiras, que acabou sendo campeão. Ou seja, a gente é eliminado, o time que eliminou a gente foi humilhado na fase seguinte e o nosso maior rival foi campeão. O outro título perdido, Supercopa do Brasil, lá no começo da temporada. Perdemos a final para o São Paulo, né? Porque em jogo fora de casa, o Piscinato se acovarda, né? E chama o adversário para cima. O São Paulo indo para cima, acabou que assim, só não ganhou na partida porque a Lele pegou um pênalti que teve, né? Teve um pênalti pro São Paulo, a Lele pegou, o jogo foi 0-0. Na disputa de pênaltis, né, a Vicky desperdiça a cobrança dela, o que não costuma acontecer, tá? A Vicky é uma exímia cobradora de pênalti. Quem tem a memória boa vai falar, mas lá em 2023 na Libertadores ela perdeu também, verdade. E perdeu o pênalti contra o Palmeiras na mesma final, verdade, né? Eu não consigo lembrar de nenhum outro pênalti perdido pela Vicky, além desses três, né? E, bom, tá, minto. Eu consigo lembrar de mais um, que eu tava lá contra o Atlético Mineiro, que depois a gente ganhou de 1-0 com o gol dela, certo? Então, beleza, vai. Quatro pênaltis que a Vicky desperdiçou. Ainda assim, ela é a maior artilheira da história do Corinthians. Fez o gol 100 no clássico contra o São Paulo, então a gente até passa um pano. A, a Gisela Robledo também perdeu o pênalti esse dia. Enfim, né? E o São Paulo acabou sendo campeão em cima de nós, né? Ali eu já tava falando, pô, chega do Piscinato, bora. Porque no ano anterior, também no final ali, a gente perde um Paulista pro Palmeiras. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Né? É pegar um clássico numa fase eliminatória e a gente pipoca, entendeu? Isso não acontecia antes. Vamos ver o que aconteceu lá em 2023, o último ano do Arthur Elias no Corinthians, né? Ouvi gente dizendo por aí que o Corinthians não jogou tudo isso. Será que não jogou tudo isso? Porque pelo que eu me lembro, a gente ganhou uma Libertadores em cima do Palmeiras. O Palmeiras que vinha jogando melhor que o Corinthians na Libertadores. Chegou na final, 1-0 e ainda perdemos um pênalti, né? Então, potenciais 2-0, né? Mas ganhamos de 1-0, gol da Milene. Aquele gol que a Zanotti faz uma parede em cima da Poliana, que a Poliana não consegue passar para dar o combate na Milene e a Milene só empurra para dentro, né? Golaço, 1-0. Depois chega no Campeonato Paulista também, o Palmeiras é inesperado, com o Ricardo Belli falando, né, que ali o Arthur já tinha ido para a seleção. Tava o Rodrigo Iglesias no lugar dele ali para cumprir o resto da tabela, que era o Campeonato Paulista. E o Coringão pega e elimina o Palmeiras. Depois do Ricardo Belli falar que foi injusto irem 11 jogadores do Corinthians para a seleção, o time dele simplesmente toma um amasso de 8-0 dentro da Neoquímica Arena, né? Eliminados, mandando para casa, um fim de temporada melancólico para essa raça imunda, colocando elas onde elas merecem, né? Ao contrário do que a gente fez esse ano, que a gente fez o favor de colocar essas porcas no lugar que costumava ser nosso, né? Claro, não vou desmerecer o trabalho da Rosana, muito pelo contrário, a Rosana mostrou que ela é foda no que ela faz, né? Ao contrário do Lucas Piscinato, né? Que, bom, eu não sei, antes, lá na década de 90, essa época isso já aconteceu. Mas, assim, tudo tá caminhando para que, se a Ericesso resolver trabalhar, né, a gente veja a demissão de um treinador pela primeira vez. Isso é muito preocupante, né, porque o Arthur saiu e foi para a seleção. Então você vê que na temporada de 2023, a gente teve mais títulos do que derrotas. Quatro títulos e três derrotas. Vou ainda mais longe dessas três derrotas, duas delas foram com pênalti que não existiu. Era pra ter esse empate. 0-0 contra a Vai Kinderman. No jogo que travou todas as câmeras de TV.
A galera filmou com o celular e fez live no Instagram. Só assim a gente conseguiu ver o jogo. E alguns que fizeram a live, deu pra ver, o lance do pênalti não foi nada. Não foi nada. Mas o juiz estava na maldade, era jogo fora de casa. 1-0 pro Havaí Kinderman. Beleza, perdemos. E o outro foi, né, uma pessoa que eu sempre vou mencionar o nome aqui. Não vou dizer que é mal intencionada, né, vou dizer que é incompetente, né? Que é a dona Mariana Nani Batalha, uma das árbitras mais contestadas, mas que tá sempre lá apitando o jogo do Coringão, né? Então, dona Mariana, né, inventou um pênalti pro São Paulo, como ela sempre faz, que eu nunca vi uma juíza pra gostar de dar pênalti pro São Paulo, cara. Na semi do Brasileiro esse ano também, deu um pênalti, a Nicole pegou, ela botou a mão na orelha e ficou tipo, procura alguma coisa aí pra eu botar essa porra desse pênalti, que não é possível. Não, não tinha, não teve nada, seguiu o jogo. O jogo acabou 2-2. Outra postura covarde do Piscinato. Como a gente tinha ganho o primeiro jogo de 2-1, né, no agregado, se não fosse a Nicole pegar um pênalti, esse jogo também ia pros pênaltis, talvez repetisse o que rolou na Supercopa, né? Ou não, a gente nunca vai saber. Porque a Nicole pegou o pênalti no jogo e, enfim, 2-2 fomos pra final a gente. Fizemos aquela final tosca com o Cruzeiro, né? Aquele empate. Era pra gente ganhar de 4-5 lá em Minas, mas Piscinato de novo acovardou, 2-2. Jogo de volta aqui em São Paulo. Também era pra amassar. Fez 1-0 no começo do segundo tempo, fechou o time. Cara, pra que estamos jogando em casa, velho? Mata. A Bianca Brasil, o principal jogador dos caras, não tava bem aquele dia. Mata o jogo, vai pra cima. Não, não quer saber. O Piscinato não quer saber disso. Então, assim, é, o time tem tomado decisões, né, tem tido em campo posturas covardes, né, que a liderança desse time tem que assumir. Tem que chegar ali e falar, ô, que é isso? Né? O time não tem uma jogada ensaiada, é ficar cruzando bola na área o tempo todo, procurando alguém. Aí a Zanotti faz algum gol de cabeça, sofre um pênalti, aí beleza. Ou até que nem aconteceu no jogo de ida com o Palmeiras agora na final do Paulista, né? A própria zagueira cabeceia pra trás. Enfim, né? Mas cadê uma jogada de tabela? Cadê um chute de fora da área? Parece que não tem mais, né? Uma jogada ensaiada de bola parada. O Corinthians sempre teve isso. 2020, né? Que teve um jogo que a gente teve gol de falta. Três gols de falta no mesmo jogo, cada um com uma cobradora. 2021 ou 22, eu não lembro agora exatamente qual ano. Mas teve um jogo também que, quando a Andressinha jogava pelo Corinthians, né? Ela pega, ela faz um gol de falta. Poucos minutos depois tem outra falta no mesmo lugar. Ela ajeita a bola, a goleira já tá esperando. E aí na hora que ela vai bater, ela cruza pra Tarciane e a Tarciane faz o gol. Ou seja, o Corinthians tinha opções de jogar ensaiado. Se o adversário esperasse uma, a gente fazia outra. Agora não. O Piscinato trata o Corinthians como se fosse uma cadela no cio, que é só ficar cruzando e pronto. E não é assim que funciona, né? Então, sim, eu sou do time fora Piscinato. Tá? É, então, se me falar, mas ganhou os dois principais títulos, sim. Para o Corinthians é pouco. Para o que o Corinthians pode fazer, é pouco. Para o que o Corinthians já demonstrou que pode fazer, é pouco. E a gente fica mordido que os títulos que a gente perdeu não foram vencidos pela, sei lá, pelo Cruzeiro, não foram títulos vencidos pelo Internacional, não. Quem foi campeão foi Palmeiras e São Paulo. E isso, cara, isso não é coisa que a gente aceite, entendeu? Não é coisa que a gente aceite. Então, né, se você compara o rendimento dos anos anteriores com o ano passado, quando o Lucas Piscinato assumiu, ainda até podia falar, não, que ele é novo aqui, ele ainda tá começando. Ainda assim, o time, né, era um puta time, então, segurou sozinho, ganhou a Supercopa, né, ainda com algum susto, né, a gente tomou dois gols do Cruzeiro naquele jogo, um tava impedido, o outro a Bianca Brasil ajeitou a bola com a mão, enfim, o VAR acusou ali, 1-0 pra nós, gol de falta da Duda Sampaio, jogadora por quem eu tenho amor e ódio. E quando quer jogar, nossa, ela só não faz chover. Agora também quando não quer.
Nossa, é uma preguiça, é um sono. Puta que pariu. Enfim, né? Então, se compara as temporadas do Corinthians anteriores com essa de 2025, a gente espera muito mais. Além de que, a gente sair para jogar um Mundial depois de ter tomado um 5-1 pro Palmeiras, cara, aquilo ali é preocupante, para dizer o mínimo. Então, bora ver, né? Lógico que eu tô confiante pro Mundial, lógico que eu vou assistir o Mundial. É, só não vou para Londres ver, né? Porque a condição financeira não me permite. Por mim, eu ia levar a minha filha comigo, mas, né? A condição financeira do pai aqui não permite. Então, vou assistir daqui de casa mesmo, mas sempre torcendo e muito pro Coringão trazer, né, o Mundial. Aí sim vai fazer sentido a gente zoar os porcos no feminino. Porque assim, né, uma observação. Até minha namorada fala isso, também eu vou falar, né? É, a gente fica chamando o Palmeiras sem Mundial, né, nos jogos, mesmo sendo feminino. E, gente, no feminino nós também não temos, né? Vamos disputar. O Palmeiras nunca nem disputou, beleza, porque o primeiro vai acontecer agora. O primeiro da FIFA vai acontecer agora. Então, o Palmeiras não tem, né? Mas também nunca nem foi jogar. O Corinthians vai jogar. Então, se a gente ganhar, aí sim a gente vai poder, né, usar essa zoeira. Caso não, aí não tem muito sentido a gente usar por causa de mundial, né? Por causa de título de outra modalidade. Mas é isso. É, é. Enfim. O vídeo de hoje, galera, é basicamente isso. Posso fazer um vídeo mais aprofundado em cada uma das últimas temporadas. Posso, né, falar um pouco melhor de como foi quando o time feminino entrou para o Guinness Book com o maior número de vitórias seguidas. É, posso, né, falar sobre isso. Falar, né, como foi a passagem do Arthur Elias como técnico do Corinthians. Explicar para vocês por que que, para mim, a Gabi Zanotti é a melhor jogadora que eu vi. Polêmica essa, hein? Pode ser porque eu sou Corinthians, ela joga no Corinthians e, puta cara, pra mim, Corinthians é acima de tudo. Pode ser, mas posso falar aqui o que eu acho, né? Posso fazer um vídeo explicando por que eu achei essa história da Iris Sesso e dizer ela junto com o Piscinato no podcast falar que tinha sonho de mata no Corinthians foi um tiro no pé, né? Posso explicar por quê. Enfim, tem inúmeros temas para vídeo futuro. Então, vamos ver. Se der certo aí, eu gravo aqui pra vocês e a gente troca essa ideia. Se quiserem também sugerir algum tema, só comentar aqui embaixo, beleza? Eu sou o Romulo Pereira, até a próxima. Vai, Corinthians!